E aí, pessoal, como é que vocês estão? Quanto tempo, hein? Há quanto tempo eu não trago um vídeo novo para esse canal? Até prometi no começo do ano um cenário e tudo mais, mas o cenário ainda... Não, o cenário ainda a gente não tem certinho, tá? Tô providenciando isso. Primeiro eu queria explicar um pouco esse meu afastamento, né? Eu tive alguns probleminhas de saúde aí, esses últimos 3 anos aí, de 2020 pra cá. Eu até ando colocando alguns shorts, né, aqui no canal, que é o mais rapidinho ali, mais simplesinho, não demanda tanto tempo, não demanda tanto preparo mental aqui para fazer, né? Porque, como todo mundo já sabe, eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu tô aqui querendo compartilhar conhecimento, porque esse é meu trabalho, eu sou professora. Para quem não me conhece, né? Eu já tô falando um monte de coisa aqui. Para quem não me conhece, eu sou a professora Bruna Schroeder, esse é o meu canal. Aqui é o meu espaço para falar de língua portuguesa, língua inglesa também, eu vou trazer algumas coisas, hein? Literatura em geral e também redação, tá? Então eu tenho esse foco muito grande de tentar ajudar o pessoal que vai fazer concurso público, Enem, vestibular, e para você também aí que tá querendo aprender português pro dia a dia mesmo, de alguma forma, né? Porque é muito importante a gente ter domínio do nosso idioma, da nossa língua materna. E de alguma forma também eu vou trazer isso para a língua inglesa e literatura em geral já tem aí alguns vídeos, né? Mas eu gostaria também de trazer uma outra novidade, além da minha volta, né? Depois finalmente de 500 anos aí, a hipérbole aqui. Depois de 500 anos aí eu voltei a fazer esse vídeo. Não tá fácil, já vou confessando, porque essa é acho que a terceira tentativa, que eu tive aí umas travas por crise de ansiedade, então, tá? Eu vou tentar ser um pouco direta no que eu tô precisando falar aqui, no geral, né? Mas eu gostaria que vocês entendessem, assim, que não é um processo muito fácil voltar, tá? Mas eu quero muito, porque é mais um braço do meu trabalho, né? Mais um braço da minha empresa como um todo, né? Da professora Bruna Schroeder. Então, eu... O que é que eu ia falar? Às vezes dá uns apagões, assim. E hoje tem uma novidade. Hoje tem estreia de canal. Já voltei com novidade aí de estreia de canal, gente. O que aconteceu? Eu gosto muito da cultura pop, né? Eu coloquei isso, inclusive, na biografia, né? Que eu sou uma professora que eu gosto muito da cultura pop, eu sou apaixonada por idiomas, literatura e tudo mais, né? Eu gosto de tudo que faz a gente pensar, que traz um olhar diferente para tudo. E a cultura pop é um berço muito rico disso, porque é popular, né? Cultura popular, né? Então, a gente consegue olhar para isso com muito mais com mais atenção, para olhar às vezes situações do nosso cotidiano. E eu lancei uma enquete lá no meu Instagram profissional, @profbrunachoreder, tá? Eu não vou conseguir colocar muita coisa nesse vídeo aqui, gente, que eu tô tentando fazer ele o mais simples possível, tá? Mas eu deixo na descrição do vídeo, ali tem o arrobinha do meu Instagram profissional, tá? Esse vídeo aqui, a intenção dele é ser um pouquinho mais curto, é ser um pouquinho mais direto ao assunto, porque é um quadro novo, como eu tava falando da cultura pop, né? E eu lancei uma enquete lá no Instagram perguntando quais músicas, eu dei 3 opções de músicas para o pessoal escolher qual letra gostariam que eu interpretasse, que eu fizesse a interpretação de texto. Porque é o novo Dicas da Prof, tá? É o novo Dicas da Prof, ao invés das homófonas, agora a gente vai trabalhar um pouquinho de interpretação de texto, tá? Vamos aí, vamos observar o quanto a gente tem de profundidade em algumas letras, tá bom? Às vezes vocês vão perceber alguns errinhos assim, tá? Mas eu tô tentando deixar, né, mais natural, assim, mais fluido possível, tá? Voltando então à minha linha de raciocínio aqui. Então eu coloquei essas 3 letras e uma se destacou entre todas, que foi a grande vencedora e a que eu vou inaugurar aqui. Então pode ser que vocês observem neste vídeo 3 pontos de vista em alguns momentos, tá? O de professora,
o de fã e o de autoajuda, tá bom? Porque tem alguns elementos aqui que eu observo também, que eu compartilho em certo nível aqui, tá? Então a grande vencedora, né, como tá no título do vídeo, é a De Volta para Casa, que é a grande estreia do Júnior, né? Júnior aí que ficou tanto tempo fazendo parte da nossa infância e adolescência, com a dupla, né, com a irmã, com a Sandy, e agora ele voltou finalmente para fazer uma carreira solo, né, dele mesmo, sem estar participando de banda, de grupo, como ele fez depois do fim da dupla, tá? Então, aqui alguns pontos que eu quero mostrar, já vou avisando, eu não vou esmiuçar a letra da música, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, tá? E a minha intenção é simplificar um pouco aqui, tá? Até porque a gente sabe que ninguém tem paciência para muita coisa hoje em dia, então, né, eu vou fazer assim, mais direto ao ponto. Eu quero trazer algumas ideias. Eu quero trazer a ideia geral da letra como um todo. E eu também quero fazer uma análise junto aí com o do clipe, né? Fazer uma análise junto do clipe, tá? Então, primeiro, antes de tudo, para entender essa letra, os cães estão então, né? Para entender essa letra, a gente precisa ter algo que eu venho batendo na tecla sempre quando eu vou falar de redação e de interpretação de texto. Que não adianta você tentar entender um texto, entender uma música, uma poesia, um filme, uma série, sem essa bagagem, sem conhecimento prévio. Conhecimento prévio é vida para interpretação de texto, tá? A palavra de ordem aqui. Interpretação de texto pede conhecimento prévio. Como que você vai entender? Como que você vai interpretar algo se você não conhece, você não sabe nada daquilo? Tá? Você simplesmente vai com pré-julgamento, você vai com preconceito, na verdade, né? Um preconceito. Então, você precisa ter conhecimento prévio. Então, para entender toda essa questão do clipe, tem uma cena muito icônica aqui do clipe que eu quero falar, que eu quero trazer mais adiante. Como que você vai entender essa letra, tudo que ele está falando de volta para casa? O que significa isso? Se você não conhece a trajetória, se você não conhece a história. E aqui eu já deixo uma dica, hein? Tem um documentário muito interessante sobre a dupla no Globoplay, né? Não pode falar na Globoplay, é no Globoplay, né? Que é no streaming. Então, tem lá o Nossa História, né? Não, é A História. Nossa História é o nome da turnê, que inclusive top. Tem aqui, ó, Júnior, se você vir esse vídeo aí, ó, sou fã, viu? Então, tem o documentário A História no Globoplay, muito interessante, que mostra muito o que eles passaram. Então, tanto a Sandy quanto o Júnior, eles foram, né, muito ovacionados pelo público, pela mídia, mas também eles foram muito massacrados. E isso a gente percebe que deixou marcas nos dois, tanto é que os dois fazem terapia até hoje. E mesmo eles tendo todo o embasamento de família, né, do Chororó tá sempre ali, a Noeli sempre acompanhando os dois em tudo que eles estavam fazendo, né, ainda bem que a mãe estava junto ali, mas mesmo assim tendo os dois, não blindou eles de viverem muitas situações, né, de viver alguns traumas, algumas coisas que a gente passa como ser humano mesmo, porque a existência é uma atividade muito individual, né? É uma experiência muito individual. Tem coisas que acontecem aqui dentro que só a gente sabe, né? Como que a gente recebe certas críticas, certas palavras, certas coisas que você vive, como que você vai ajeitando isso aqui dentro de você, ó, o momento autoajuda aqui. Tá? Então, deixa eu até começar aqui, pegar de onde a gente estava falando. Essa questão do Júnior como um todo, você vê o quanto ele era criticado na dupla. Dos dois, né? A gente sempre observou isso, principalmente eu como fã, que tive ali acompanhando muito de perto, né? Que a gente via pelas reportagens, a gente via pelas revistas, né? Pelas entrevistas como um todo. Sempre ele era muito massacrado, né?
Teve uma época que a mídia gostava muito de ficar infernizando os dois para ver quando que os dois iam se separar. E aí, quando aconteceu a separação dos dois, nossa, virou um auê também, né? Porque a mídia é assim, ela alavanca a pessoa, ela deixa, põe a pessoa lá naquele pedestal para começar, ó, a expor, a massacrar, a fazer maldade mesmo, sabe? Para ter audiência, né? Tanto a televisão quanto a revista, né? Porque nessa época era muito... A revista estava muito forte, tinham 500 revistas diferentes, gente. A Sandy falou mesmo numa entrevista que teve uma época que ela, num mês, acho, que ela foi capa de 14 revistas. Entende? É uma loucura isso. Então, a vida dos dois foi muito exposta de alguma forma. Mesmo a Noeli e o Chororó estando ali juntos, cuidando dos dois, eles tiveram isso. Eles tiveram os percalços deles, mesmo sendo filhos de quem eles eram. Né? Não quer dizer que as coisas são simples. O caminho de ninguém é fácil. E acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente. O caminho de ninguém é simples. Tá? Sempre vai ter algum percalço ali, uma dor, né? Cada escolha é uma renúncia, então eles escolheram a carreira deles, acabaram perdendo quanta coisa, né? Uma adolescência normal. Claro que eles tiveram outras experiências, né? Tipo, lotar Maracanã, ter um seriado, tá de segunda a segunda na rede, né? Na Globo. Eles conheceram o mundo inteiro, tiveram aí uma carreira internacional, né, que inclusive mostrou muita coisa para eles. Eu acho que né, Bruna, particularmente, é que eu sempre falo que para mim o começo do fim foi naquela carreira internacional que mostrou muita coisa para os dois. Então, fora toda a crítica que o Júnior, vamos pegar o Júnior aqui sem falar da dupla, né? Porque não tem como falar dele sem falar da dupla, como sem falar da Sandy, sem falar da dupla também, né? Porque a gente percebe que ela é uma pessoa que tem muitos traumas, que tem muitas marcas. E o Júnior, a gente observa isso também. E o Júnior é uma coisa interessante, assim, ele é uma pessoa muito assim, que ele é meio manteigão, né? Eu gosto de usar esse termo assim. Ele é muito sensível, ele é muito emotivo, ele expõe mesmo o que ele está sentindo. Então ele se emociona quando ele está bravo com uma situação, assim, você, né, nas entrevistas você percebe que aquilo magoa ele, você sente como ele tá, como um todo, né? Então, para mim, a letra Tá de Volta para Casa é uma clara declaração de amor à música, porque ele se afastou da música como um todo. Se parar para pensar, né? Ele se afastou do lugar dele, porque ele sempre teve o lugarzinho dele. Ele e a Sandy, parece que eles não enxergam o tamanho que eles têm. Eles não entendem, eles não têm o alcance do tamanho deles. Isso os dois falam, né? Que ela mesma só foi entender o tamanho deles em 2019 com a turnê, que foi aquela loucura, né? Que foi aquele sucesso todo, que lotou estádios por aí, fez, né, o maior sucesso. Então você percebe que eles estavam tão no piloto automático de estar correndo, fazendo tanta coisa, que não dava nem tempo de observar o impacto que eles estavam tendo na cultura, nos adolescentes da época, e também não tiveram tempo de observar o impacto que aquilo estava tendo neles, porque mesmo eles não tendo noção do que estava acontecendo, aquilo estava impactando o crescimento deles de alguma forma, o molde deles como ser humano, como adulto, né? Então, olhando agora para trás, eu fiquei muito revoltada em 2007 quando eles se separaram. Mas olhando para trás, você vê que foi uma decisão muito acertada, porque eles precisavam se encontrar. Eles precisavam se conhecer, eles precisavam se entender e principalmente eles precisavam ter esse relacionamento de irmãos que eles não tinham. Eles não tinham, era muito profissional, né? Os dois cansam de falar isso. Então você vê que ali surgiu uma família de verdade depois, não era só negócios, né? Era família, negócios, mas de repente estava tudo muito misturado. Isso acaba prejudicando, que você acaba não sabendo mais, né, o limite ali, até onde chegar com um assunto ou outro, tá? Então eles conseguiram esses relacionamentos, mas por outro lado, essa pausa, esse afastamento trouxe uma autoobservação.
A Sandy ainda ficou um pouco mais reclusinha depois da separação da dupla, porque ela já foi lá montar o... Ela casou, né? Ela terminou a faculdade, ela foi começar a pensar no álbum que ela só ia lançar em 2010, um manuscrito maravilhoso, produzido pelo Júnior, lindo, né? Então é o meu álbum favorito, gente, não adianta. E pelo Lucas também, tá? Mas o Júnior não, o Júnior encerrou ali em dezembro, janeiro e já tava né, com outro projeto, aí ele não era mais o foco, ele era o baterista, sabe? Ele foi tentando se esconder de alguma forma, porque eu acho que ele estava tentando se encontrar. Qual que seria o papel dele? Porque toda a reportagem que falava assim, que seria bom que os dois se separassem, dizia que a Sandy ia ser uma grande estrela da MPB e que o Júnior seria um grande produtor musical. Sempre era isso, e sempre me irritou isso, porque a gente observa a grandeza dele, o talento que ele tem para cantar, para dançar, para compor. Gente, duas das maiores, das minhas músicas favoritas da dupla são de composição dele, que é Estranho Jeito de Amar e Libertar, que eu acho maravilhosa. Desde que eu ouvi o Identidade pela primeira vez lá em 2013, me apaixonei por essa letra, porque ela é de uma sensibilidade lindíssima, sabe? Eu acho maravilhosa, sempre é meu mantra, libertar é meu mantra. Então a gente via que ele tinha talento. Ele ganhou um prêmio de multi-instrumentista lá pelo Multishow, foi vaiado pelo público, não pelos artistas, porque como eles sempre falaram, os artistas sempre respeitaram os dois. Era o público que não. O público que tinha essa coisa de preconceito, assim. Ele foi vaiado, tanto que ele falou assim, foi com a maior humildade, recebeu o prêmio falando assim, ó, eu não mereço, né, mas eu vou fazer vou trabalhar bastante para merecer um dia esse prêmio aqui. Então você vê, a pessoa ganhou um prêmio, era digna daquilo, mas ele não se sentia merecedor daquilo, porque ele ouviu tanta asneira, e estava ali ouvindo o público vaiando. Eu acho o público vaiar um artista de uma coisa assim, quem quer que seja, gente. Eu acho de uma falta de respeito, sabe? Tão grande pela pessoa que tá ali. Entendeu? Não gostou do que ela tá fazendo? Guarda pra você. Mas não expõe desse jeito, sabe? Porque isso machuca muito a gente como ser humano. A gente tem o nosso ego, né? E o ego, ele é o nosso maior inimigo. Então quando ele tá machucado é complicado, porque ele vai jogando contra você, sabe? Ele tá sempre ali tentando. Se você sabe dominar o seu ego, momento autoajuda aqui, se você sabe dominar o seu ego, você usa ele a teu favor. Mas quando ele tá descontrolado, quando ele tá achando que ele tá dominando você, é muito complicado, porque ele vira teu maior inimigo. Então, você vê que ele foi tentar outras experiências, ele já tinha soul funk, ele participou da 9.000 Anjos, né? Ele foi para outras vertentes, né? Depois Dexter's, né? Música eletrônica, o Manimal também. Então, ele sempre tava com a música, querendo ou não, ele tava junto. Mas e o lugar dele, que ele tinha ali de, como o povo fala, né? De reizinho do pop. Como que fica? Né? Porque querendo ou não, o pop, como a gente conheceu lá nos anos 2000, né? No final dos anos 90, anos 2000, goste você ou não, Sandy e Júnior estavam dominando ali, porque todo mundo veio depois. Vanessa, KLB, Kelly Key, Ruge e todo mundo que veio depois, veio nessa onda, porque eles abriram um caminho, eles abriram um espaço, tá? Porque a gente não tinha música para jovem na nossa época ali. Então os dois, né, abriram essa comporta para vir outros artistas, para ter essa variedade. Então de repente a gente já tinha essa variedade. Então querendo ou não, ele é importante para a história da música. Os dois como um todo são importantes para a história da música brasileira, né, a pop principalmente. Então a gente observa também que ele participou de algumas entrevistas constrangedoras que expunham ele de alguma forma, né? Porque, como ele mesmo falou, ele não sabia dizer não. Então, tem algumas situações aí que pegam muito nesse ponto.
Foi tocar com o Andreas Kisser, o povo vaiou, o Andreas falou, primeiro vocês escutem, depois vocês, né, vocês fazem aí, né, demonstram aí o que vocês acharam, tá? Ia dizendo que esse vídeo não ia ficar grande. Ai, meu Deus. Eu espero que vocês gostem, tá? Então, eu até escrevi aqui, né, que é engraçado, né? Eu até coloquei uma crítica aqui, que a gente, o brasileiro, eu percebo isso muito do brasileiro, parece que a gente cobra mais de um artista do que dos nossos próprios governantes, né? A gente cobra uma postura do artista, que o artista tem que fazer acontecer, né? Sempre, porque a gente coloca eles num pedestal, assim, a gente projeta que eles são perfeitos, eles são intocáveis, que a vida deles, assim, nossa senhora, não tem nada de ruim, tudo flui muito perfeitamente, né? Com fadas, duendes e passarinhos cantando, né? Durante o dia. Não é assim, gente, são pessoas também. O trabalho deles é diferente, é claro que tem todo o glamour, tem o bônus, mas o ônus também é gigante. Então, porque imagine você crescer diante as câmeras, né? Perante um país inteiro, o país inteiro te julgando porque você é menino e você tá dançando, porque você é menino e você tá mudando a voz. E isso acontece muito, gente, né? Isso aí é uma coisa natural. Muda a voz, né? Tem aquela transição que fala e de repente, né? Dá uma falhadinha ali. O menino sofre isso muito mais, né? É muito mais perceptível. Então, você percebe que foram julgando os dois, e ele principalmente, né? Dela eu já falei bastante no outro vídeo sobre interpretação de texto, né? Eu quero trazer o foco para ele aqui. Julgaram muito uma criança, gente. Olha a falta de noção, olha a falta de respeito e de empatia. Né? Julgaram muito uma criança, um adolescente, porque a adolescência é a fase que a gente está tentando se entender, se conhecer, tentando controlar tudo que a gente está sentindo, encontrar nosso cantinho no mundo, porque daí quando você pega lá pelos 20, você tem que provar, né, que você é uma pessoa e que você faz as suas escolhas, que você peita elas e como, né? Como que funciona? E aqui, essa letra, então, eu acho muito interessante, né? Porque essa letra me lembra muito a turnê de 2019, porque quando eu ouvi no palco, no primeiro show, eu não fui no primeiro show, fui só no show de Curitiba, mas no primeiro, que alguém, um abençoado, filmou e colocou na internet, era muito emocionante ver ele de volta para casa, naquele ambiente que era dele. Então ali eu acho que a turnê foi uma terapia para os dois, mas principalmente para ele. Então, em 2019, você vê que ele se apropriou do lugar dele como um todo lá, né, na turnê. Então, essa letra como um todo da De Volta para Casa tá falando muito dessa questão de volta pro palco, de volta pra música como um todo, né? Eu já falei que essa música pode ser uma grande ode à música, né? Uma grande declaração de amor à música como um todo, porque ele tá contando muito o que ele passou nesse interim, né? Nesse ato entre o fim da dupla e até eles se reencontrarem lá. E ele entendeu o lugar dele, o espaço dele na música. Ele tá explicando tudo isso aqui. Então, eu não vou analisar a letra inteira, porque senão o vídeo já tá grande, ele vai ficar enorme. Então, eu vou pegar pontos chaves, tá? Da letra como um todo aqui. Então, os pontos-chave, né? Ponto-chave. Tudo que eu vivi, tudo que eu já senti, só eu sei, né? As linhas que eu caminhei, com passos que eu não dei. Esse trecho aí, a gente pode entender que talvez sejam as linhas que já estavam pré-determinadas, né? A carreira meio desenhada ali, e ele só foi aceitando e fazendo muitas das coisas, principalmente porque no começo era uma grande brincadeira para os dois, mas depois que a coisa foi ficando mais séria, pode ter sido uma questão assim de, eu só fui indo com o fluxo, entendeu? Só fui indo, fui aceitando, fui fazendo, e quando percebi, olha, o que eu tava sentindo, né? Então, tudo que eu vivi, tudo que eu já senti, só ele sabe. Só cada um sabe de si, cada um entende o que passou, cada um conhece as suas dores, né? A dor e a delícia de ser quem é, não é? Então ele fala assim, só eu sei como machucou
quando me afastei de você, né? Imagine como para ele, que respira música desde criança, que praticamente tem notas musicais correndo na corrente, né? Nas veias aqui, porque pai cantor, mãe, a mãe cantava também, mas os avós também, ali dos dois lados, né? Então a família é muito musical, essa família respira música de todos os lados. Então imagine para ele como não foi difícil ter que abdicar disso, tentar ser um pouquinho menor, tentar se entender em outros ramos, em outros pontos ali, mas se afastar daquilo que preenchia ele de verdade. E ele acabou criando uma aversão, a gente percebe isso, que ele foi criando uma certa aversão a certas coisas da fama de ser quem ele era, né? Como o funk, eu vou voltar a falar, a gente percebe muito isso. O como ele mudou de 2004 em diante, ele mudou muito. E eu observei que em 2019 ele voltou. Parece que, porque o olhar, né? O olhar da gente é a janela da alma mesmo, não adianta. O olhar dele mostra muito. Ele estava muito feliz no palco em 2019, ele estava muito feliz. E você percebe que ele está muito feliz hoje também lançando esse álbum solo. Você percebe nas entrevistas o quanto ele está orgulhoso de ter visto que, poxa, olha, eu consegui, eu fiz isso, olha, é um trabalho de qualidade, é bem produzido, né? Ele produziu também, ele também, ele compôs, né? Tá dançando, então ele voltou para muitos pontos que eram muito particulares dele, que talvez ele nem soubesse do tamanho que aquilo tinha na vida dele, da importância que aquilo tinha, que era cantar e dançar, né? É composição como um todo também. Então ele fala assim: só eu sei que me machucou quando me afastei de você. Eu tentei um outro rumo, né? Me perdi no silêncio que encontrei, entendi onde eu errei. Esse trecho aqui eu queria trazer, porque na letra do YouTube tá aqui: me perdi, vírgula, no silêncio que encontrei, entendi onde eu errei. Isso aqui abre muitas interpretações, tá? Porque ele fala assim: eu tentei um outro rumo. Ok, ele tentou, né? Não estava cantando mais, estava tocando, estava fazendo outras coisas, apresentando, né? Porque ele apresentou alguns programinhas aqui no YouTube. Então eu tentei um outro rumo, me perdi, vírgula. No silêncio que encontrei, entendi onde eu errei. Então, se tem essa vírgula ali, você entende que no silêncio que ele encontrou é que ele entendeu onde errou. Mas, se não tem essa vírgula ali de verdade, se foi um errinho, se colocaram ali errado, eu tentei um outro rumo, me perdi no silêncio que encontrei, tá? Você tem essa outra interpretação aqui, que eu me perdi nesse silêncio avassalador de, poxa, eu me perdi tanto que eu tô nesse lugar fechadinho, obscuro aqui, né? Quieto demais, então eu me perdi nesse silêncio que eu encontrei, né? Aí é que eu entendi onde eu errei. Tá vendo como uma vírgula muda todo o sentido? Tá quase querendo dizer a mesma coisa, mas não quer dizer tanto a mesma coisa, não. Porque tá falando, né, de um outro rumo, que ele se perdeu nesse outro rumo. Ou, porque até na hora que ele tá cantando, você observa que ele fala: me perdi, né? Eu tentei um outro rumo, me perdi no silêncio que encontrei, né? Então, dá a impressão que ele se perdeu nesse outro rumo, tá? Então, ele vem e traz, né, essa grande declaração de amor aqui à música, né? Não vivo um dia sem você. Momento algum faz sentido sem te ter. Tem uma frase do Nietzsche que fala que a vida sem música é um erro, né? E é verdade, né? Eu sou uma pessoa muito apaixonada por música também. Eu não sou cantora nem nada, né? Não respiro música como eles, mas eu também preciso de música para funcionar. Então, e ele aqui, ele até trouxe na entrevista do Fantástico, né? A Clarice, né? Aquela frase da Clarice falando na última entrevista dela, que quando ela não escrevia, ela estava morta. E que naquele momento ela estava morta. E ele falou também que ele estava se sentindo assim. Longe da música, ele estava se sentindo morto. Olha que triste isso, que difícil que é para um artista ficar longe, né, da sua arte, de ser quem se é. Porque ele só se reconhece sendo quem ele é ali, como cantor, como compositor e dançarino, tá? Bailarino, né? Aí aqui, ele fala assim: é que nenhum caminho importa, cada nota me traz de volta para casa. Isso aqui eu já imagino, ele no pianinho, né, tocandinho ali, sentindo como aquilo preenche ele.
porque lá na turnê ele falou que cada vez que ele estava ali naquele palco e na produção da turnê como um todo, ele foi vendo, caramba, eu gosto disso, né? Isso me preenche, então foi lembrando o lugar dele no mundo. Às vezes a gente precisa se perder para se encontrar, né? Como tem uma frase do Saramago que fala que a gente precisa sair da ilha para se enxergar, né? Para se reconhecer, para reconhecer a ilha. A gente não se enxerga se a gente não se perder um pouquinho da gente de vez em quando, tá? Porque às vezes a gente precisa se afastar de certas coisas, às vezes até de nós mesmos, para entender, não, pera lá, tô olhando como um espectador aqui, tá, entendi onde eu errei, entendeu? Pode ser essa questão que ele traz ali para essa frase, né, do entendi onde eu errei. Então, cada nota me traz de volta para casa, para música. A música é a casa dele, né? Aí ele fala, né, que algumas vezes a música também tentou fugir dele. E isso aí é uma coisa muito particular dele, que ele que vai saber dizer exatamente em quais momentos houve essa tentativa de fuga da música dele como um todo, né? A gente percebe que ele tentou fugir também muitas vezes, né? Tentando se diminuir, tentando não parecer tanto, né? Quando ele tem o tamanho dele, que é muito grande, e ele tem muito potencial e talento, né? Para ser quem é. Aqui eu tenho um outro trecho que eu gostaria de trazer, que ele fala assim, que não tem outra opção, me enlouquece, me deixa ação. Eu amo quando usa antítese nessas letras, né? Porque, ó, me enlouquece e me deixa ação. Olha a contraposição de ideias, né? A antítese, figura de linguagem, tá? Então, me traz o céu, me tira o chão, né? Olha, me deixa nas nuvens, né? E me tira o chão, porque a gente sabe que tem o bônus e tem o ônus, né? Mas esse me tira o chão também pode ser outras questões que ele pode estar abordando aqui. O que eu tô trazendo como entendimento de uma pessoa que acompanhou ele uma vida inteira praticamente é essa, sabe? Que tem me enlouquece, me deixa ação, né? Me traz o céu que tá no palco, tá com um fã, que tá cantando ali, ouvindo a tua música reverberando nas pessoas, mas também me tira o chão, né? Me deixa um pouco sem saber onde eu tô pisando ali em alguns pontos, tá? No sentido, talvez, de mídia mesmo, de entrevista, de como que as pessoas podem distorcer o que você tá falando, até como os críticos podem receber, né? O seu trabalho. Ele fala que não tem outra direção, que o norte que ele segue cegamente, ó. É você, a minha visão, a música, olha que bonito, né? Então só tem a música ali. E esse trecho é muito interessante no clipe, porque é uma parte em que ele tá num palco rodeado de microfones e tem o avião atrás, né? Porque o avião é todo dessa questão do voo solo, né? Então, ele tá no palco rodeado de microfones e para onde quer que ele olhe, e até ele faz uma carinha assim, né, olhando, para onde quer que olhe, a música tá ali, tá chamando ele, não tem escapatória, entendeu? Tua missão de vida é cantar, entendeu? Você veio para cá para cantar, para se exercer dessa forma, porque às vezes cantor não tem esse alcance, né? Nem os poetas talvez não tenham, mas os compositores, né, em si. Mas música salva, né? A arte salva a gente como um todo dessa loucura que a vida às vezes suga a gente para uma rotina ou para as neuras que a gente carrega, né? Então, às vezes não, né? A poesia, a composição de uma música e música, né, principalmente, fala muito com o ser humano, então alivia um pouco a nossa alma, de certa forma, né? E música é a nossa forma de comunicação primária. Então é muito importante pra gente como pessoa, né? A música como um todo. Então daí ele volta, né, para essa questão do não vivo um dia sem você. É que nenhum caminho importa. Ele já tentou os outros caminhos e viu que não era aquilo que preenchia ele. É o palco, é ele se apropriando dele como um todo, né? Como essa pessoa que canta, que dança, que compõe, esse artista pop que ele sempre foi, né? Então aqui a gente precisa entender essa questão dos detalhes do clipe que eu falei. Eu queria trazer mais essa questão do palco, tá? Dele rodeado pelos microfones. Ali no comecinho também ele vindo andando assim,
pensativo, né? Você vê que tudo que ele viveu, né, e sentiu, só ele sabe. Nem todo mundo pode entender essa letra aqui se não souber do que ele está falando, se não olhar com os olhos bem, assim, sem preconceito, os ouvidos também, que a gente sabe que o público ainda, uma parte do público tem um certo preconceito, né? Parte da crítica também. Mas você olhando, você vai entender. Pega a trajetória desse menino, né? Dá valor a tudo que ele passou ali, tudo que ele viveu, porque ele fez isso, né? Ele olhou, ele percebeu todos os percalços que ele passou e ele se reconheceu. E que bom que ele se reconheceu, que ele se reencontrou. Que bom que ele se perdeu em dado momento para se encontrar. E agora você vê que ele tá com um olhinho muito feliz, de uma pessoa que tá inteira ali. Ele tá inteiro nisso e vai ter o volume 2, né? Nossa, eu fiquei encantada, assim, de saber que tem um monte de música pra gente escutar e esse álbum inteiro como um todo. Não tô falando só como fã aqui, mas como professora também dá pra gente analisar várias letras, porque ele tá falando de muita coisa aqui, coisas que ele passou que foram difíceis, né, e que a gente passa. Eu me identifiquei com algumas coisas ali também, principalmente essa questão de ansiedade e tudo mais, né, e essa questão também de às vezes você não entender o seu lugar. A gente tem uma mania de não valorizar os nossos talentos. Ao momento autoajuda. E a gente precisa valorizar. Então, essa letra, resumo, né? Que esse vídeo tá enorme. É uma grande declaração de amor à música. Ele tá falando de tudo que ele passou aqui nas entrelinhas. Então, todos esses trechinhos você só vai conseguir entender se você viveu os anos 2000 ali, né? Final dos anos 90, anos 2000, com um olharzinho mais atento, ou se você assistiu o documentário. Em algumas entrevistas dele também ele tá falando muita coisa. Então tira um tempinho para entender e saiba que conhecimento prévio é tudo. Se você não tem esse conhecimento, se você não tem essa bagagem, ou se você não quer saber, tá? E não tem como você entender o que você tá assistindo, ouvindo, tá? Isso vale tanto para filme também, gente. Tem tanto filme que eu quero trazer para cá para analisar, que o povo tá enxergando só muito superficialmente, tem tantas camadas. É como essa música. Essa música tem muitas camadas também aqui, mas todas elas levam a música, né? E tem um detalhe interessante, que no final do clipe, né, toca uma campainha, como se a música falasse, vem cá, volta, né? Tô aqui, vamos partir? Vamos voar, né? Vamos pegar o nosso espaço, porque todo mundo tem espaço, o sol brilha para todos. É só a gente não ter medo de quem se é. Eu acho que é isso também que ele percebeu. Ele foi entendendo o tamanho dele, ele não foi tendo medo de quem ele era, tá? Então, gente, essa foi a minha análise, assim, da letra, né, De Volta para Casa. Eu falei que ia ter 3 pontos de vista aqui de fã, que acho que sobressaiu, professora e autoajuda, né? Então, esse quadro é mais para ser assim, muito tranquilo, muito leve e para eu dar muito a minha opinião também, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu esqueci de trazer aqui, espera só um pouquinho. Quem voltou. Inscreva-se no canal, ative o sininho para notificações, que eu espero que eu coloque vídeo com mais frequência nesse canal. E deixe o seu curtir, né? Deixe o seu like, por gentileza, porque isso ajuda muito, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês entenderam dessa letra, se vocês ouviram o álbum inteiro, se tem alguma outra letra do álbum que vocês queiram que eu analise, se tem qualquer outra música de qualquer outro artista que vocês queiram também que eu analise. Pode trazer, que eu vou trazer também com esse olhar mais analítico aqui, não só interpretativo, mas também comentando um pouco o meu ponto de vista aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada e até uma próxima. Beijo!